Com vocês? Eu espero muito que sim. Quem fala aqui é Beto Campo e você está no canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Aqui falamos sobre comportamento, vendas, atendimento ao cliente, gestão de pessoas, RH estratégico, negócios, enfim, tudo aquilo que pode agregar para o desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito importante e muito relevante, tanto para lideranças, como para liderados, como para você na sua vida pessoal e profissional, que é o fato de adaptar-se a determinadas situações. A necessidade de adaptar-se. Vivemos num mundo heterogêneo, onde quase 70%, 80%, se eu não estiver exagerando no número, pensam diferente de nós, e uma pequena parte tem afinidades e pensa igual a nós. Ainda assim, dentro daquilo que as pessoas pensam igual a nós, uma grande parte delas, dentro desse mesmo termo, possuem diferenças em relação a comportamento, a entendimento, a aceitação, a não aceitação de determinados fatos. Então, qual a importância, profissionalmente falando, de você se adaptar aos cenários? Principalmente no papel de profissional, quando você entra dentro de uma empresa, essa empresa ela pertence a alguém, consequentemente o dono ou sócios. Esse empresário ou empresária dono da empresa possui padrões e uma cultura ao qual ele aplica, que pode sim ser modificada conforme a necessidade, porém já existe uma premissa básica de entendimento e existem regras ao qual são compostas, ou melhor, compõem o regulamento interno. À medida que isso acontece, à medida que você tem essas regras como parâmetro, há necessidade de adaptar-se. Muitas pessoas entram na empresa e querem modificar essas regras. Quando são contratadas, como por exemplo um trabalho de RH estratégico, que aí envolve gestão de pessoas, envolve administração da empresa, isso pode ocorrer para uma melhor adaptação e um melhor relacionamento e até aumento da produtividade, do engajamento, enfim. Agora, quando essa alteração vem de funcionários que estão ali mais no operacional, no administrativo, mas que compõem a parte de assistência ou de auxílio, não que elas não sejam bem-vindas, mas normalmente esses profissionais ainda não conseguiram identificar algumas alterações ou até entenderam alguns cenários macro que interferem principalmente na criação dessas regras e normas. E aí, lógico que de uma maneira positiva, tentam solicitar alterações, reclamam da existência de algumas regras e normas, porém não conseguem ainda ter o cenário de empatia. Então, até um estagiário mesmo, que pode entrar e dar esse tipo de solicitação e orientação. Em contrapartida, não significa que essas pessoas não saibam o que estão falando, mas significa sim que elas têm uma vivência profissional ainda menor e que pode interferir diretamente no resultado, tanto positiva quanto negativamente, se não for bem administrada. Por outro lado, em contrapartida a isso, existem aí as lideranças, os analistas, que têm um pouco mais de know-how e vivência em determinadas áreas, que podem ter uma opinião também sobre o cenário, que pode transformar tanto positiva quanto negativamente, conforme eu falei, porém precisam entender como tudo funciona e por que funciona. Aonde eu quero chegar para falar com vocês nesse vídeo e mostrar a necessidade dessa adaptação? Não significa que você não possa ser crítico, por exemplo, e gerar uma crítica construtiva, aonde você vai dar dicas importantes, aonde você vai sugerir planos estratégicos que vão ser diferenciados e podem transformar essa empresa ou até o relacionamento entre pessoas dentro da empresa. Por outro lado, quando você se torna muito crítico e constante, você passa a ser visto e até se torna naturalmente uma pessoa que reclama de tudo, que não consegue aceitar nada, que não é flexível e não consegue se adaptar. Então a dica que eu tenho para vocês através desse meu vídeo e recomendação pessoal e profissional, procure se adaptar a determinado cenário. Ainda mais que você não concorde com ele, tente se adaptar. E aí, lógico, eu estou falando de situações atípicas, né, que a gente vai trabalhar, ou melhor dizendo, me perdoem,
ou melhor dizendo, situações não atípicas, né? Porque, por exemplo, você vai pegar um cenário atípico de uma situação de discriminatória, um cenário ruim, aí você tem a questão de dialogar, tudo, ou até sair da empresa, se for o caso. Agora, se esse cenário é um padrão, se é muito comum entre as empresas, procure adaptar-se. Essa necessidade de se adaptar é importante. Eu quero que você compreenda isso e trabalhe muito seu autoconhecimento, trabalhando no mindset para que você possa realmente compreender que isso é determinante, principalmente para o líder. Quando ele se adapta à equipe e faz com que os colaboradores entendam o posicionamento dele, porque ele age de determinadas formas, porque ele cobra determinadas ações, automaticamente os funcionários vão conseguir se adaptar também, tornando-se liderados positivos e conseguem ter o engajamento e a produtividade esperada porque compreenderam o propósito. Quando você está num relacionamento pessoal, por exemplo, você necessita se adaptar ali se o seu relacionamento é com a sua esposa, com o seu marido, enfim. Você precisa se adaptar. Se você tentar somente implantar aquilo que você acredita ou vice-versa, você vai ter um problema de conflito constante. Vai gerar insatisfação e dependendo de cada pessoa, tem pessoas que vão se manifestar, tem pessoas que vão ficar quietas, tem pessoas que vão brigar, tem pessoas que vão ignorar. A tendência natural é que isso leve simplesmente ao conflito principal e à dissolução, ou seja, a separação de um relacionamento que pode ser consistente, duradouro, pode ser um relacionamento para a vida toda, mas se acaba destruindo pela falta de adaptação. E eu levo esse conceito também para um ambiente profissional. Muitas vezes, você realmente não tem interação, não consegue entender a cultura organizacional da empresa, não se adapta a ela por diversos outros fatores. E isso é compreensível que você realmente não consiga ter essa vigência de análise completa do cenário e possa realmente sair porque algo maior interferiu na sua relação. Por outro lado, se você consegue ter amplitude nisso e consegue compreender a visão humana, principalmente nas relações intrapessoais e interpessoais, tenha certeza que essa adaptação ela vai ser de uma grande magnitude, ela vai ser muito positiva, vai te fazer trazer resultados e principalmente aqui, ó, na mente, você vai trabalhar de uma maneira muito tranquila. Você vai se relacionar com as pessoas de uma maneira mais tranquila, porque você não terá nada que será um empecilho, você não terá nada a criticar, porque você está adaptado. E veja bem, algo que eu quero deixar muito claro nesse vídeo. Adaptar-se não significa concordar 100% com aquilo que as pessoas pensam. Numa relação entre amigos, por exemplo, sejam amigos profissionais ou amigos pessoais, amigos de infância, nem sempre há concordância de ideias. E isso é algo natural, visto que, como já falei, nós trabalhamos vivemos num mundo heterogêneo. Em contrapartida, se você tem o hábito de se adaptar à situação, ou seja, já que eu estou na casa de alguém, eu vou me adaptar às regras e métodos dessa pessoa, ou eu desisto de vir à casa dessa pessoa, ou eu saio fora desse cenário. E quando você se adapta, você aprende e você ensina, porque as pessoas passam a entender o que agrada, o que desagrada, e que elas também precisam se adaptar na vida humana como um todo. Então, compreenda que a adaptação será sempre a chave para que você melhore a comunicação, para que você melhore o comportamento, para que você melhore as relações gerais, tanto pessoais quanto profissionais. Todas as vezes que você aceita a mudança, todas as vezes que você aceita entender que as pessoas pensam diferente e que você pode viver com essas pessoas se adaptando ao cenário delas, você vai ter uma evolução muito positiva. E reitero o que já disse no começo do vídeo. Não significa aceitar, não significa também você se adaptar a alguns padrões que não valem, padrões destrutivos, padrões que fazem mal a outras pessoas, padrões que ofendem, não é isso. Eu estou falando de se adaptar a situações que são adversas ao seu pensamento, ao seu entendimento, mas que fazem parte de um contexto social.
Nem sempre você vai a um restaurante, por exemplo, e tudo no restaurante está lhe agradando. Às vezes a comida lhe agrada, a música brevemente lhe agrada, o atendimento lhe agrada muito, mas a frequência lhe agrada pouco. Só que você quer ir por lá por causa da comida. Então você faz o quê? Se adapta. Pegando um exemplo aqui, uma situação hipotética mesmo, para que vocês possam entender. E isso vale muito para a empresa. Às vezes eu vejo em consultorias muitos profissionais com 1 ano, 6 meses de empresa insatisfeitos com o cenário corporativo, e não porque a empresa tem algo ruim a oferecer, mas porque essas pessoas não conseguem se adaptar àquilo que está sendo oferecido, ou àquilo que já está implantado. Executam bem seus trabalhos, porém reclamam de determinada situação, reclamam do refeitório, reclamam do benefício, reclamam do líder, reclamam da área de trabalho, reclamam das máquinas, reclamam do material do escritório, e simplesmente porque não conseguem compreender que aquele é o formato. E não tentam evoluir, ou pelo menos mostrar, então, já que se uma mudança se faz necessário, mostrar ali a quem compete que aquilo precisa ser mudado por isso, por isso, por isso e por aquilo. E não simplesmente porque você entende que é incorreto. Você imagina uma empresa com 200 funcionários, cada um pensando de um jeito e querendo mudar tudo? Não vai dar certo nunca, né? Haverá conflito constante e a empresa não vai conseguir andar para frente porque cada um vai querer que seja de um jeito. Então pense muito sobre isso e procure ser mais flexível na sua vida, procure se adaptar aos cenários, procure compreender e fazer o seu melhor. Nem sempre é necessário ficar contestando, nem sempre é necessário ficar criticando. Quando a crítica é construtiva, deve ser aplicada. Quando a crítica ela é necessária, faça mostrando os benefícios, informe o que precisa ser mudado, mas ofereça soluções também. Isso ajuda muito. É muito mais fácil do que você simplesmente criticar, apontar o dedo e não dizer qual caminho ser tomado. Porque muitas vezes essas pessoas também precisam de uma orientação. Por mais que seja de uma empresa, por mais que seja um líder, e você seja, por exemplo, um profissional, um analista, um auxiliar, um assistente, como eu falei, que ainda você possa não ter a devida vivência, mas você pode vir com uma dica importante que vai mudar muita coisa. Então, isso é necessário. É muito importante. A adaptação deve ser uma palavra que nós temos que colocar junto ali com o nosso desenvolvimento humano, junto com empatia, junto com comunicação, junto com autoconhecimento, enfim. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou Beto Campi, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Aqui falamos sobre tudo que agrega para o desenvolvimento pessoal e profissional. Se gostou, deixe seu like. Se é novo aqui, se inscreva no canal. Se não é novo, muito obrigado também pela participação e pelo carinho que tem por nós. Conheça nosso trabalho através do Instagram, do Facebook e do LinkedIn. Para você, empresária que quer contratar o nosso serviço, www.campigestãodepessoas.wordpress.com. Forte abraço e até o próximo vídeo.